Se você não tiver autodomínio emocional, você não vai conseguir ser promovido, vai conseguir aquele aumento de salário acima de 40%. Por quê? O autodomínio emocional é fundamental, tanto na sua função atual, e ele acaba se tornando até mais importante quando você começa a crescer dentro da empresa. Quanto mais alto, mais pressão, você tem que lidar com mais pessoas, né? Se assume um cargo de liderança, um cargo de diretoria, de gerência, e você acaba tendo que lidar com pessoas e o autodomínio emocional se torna fundamental. Eu quero dar para você agora 5 passos para você fazer o autodomínio emocional, para você chegar e ter esse autodomínio emocional. O primeiro é foco no objetivo. Bom, num primeiro momento, as situações difíceis que você vai passar, e é justamente nessas situações que a gente perde o nosso domínio emocional, e essas situações vão provocar mal-estar, desespero, indignação, raiva, angústia, outras emoções negativas, né? E não tem como evitar sentir essas emoções, elas vão chegar, você vai sentir raiva, você vai sentir frustração, você vai sentir, não tem jeito. Agora, o que acontece? A forma como você reage é que vai fazer a diferença. Então, passado esse primeiro baque, você precisa focar, você precisa concentrar a sua atenção num objetivo maior. E aí você vai aplicar o filtro da racionalidade. Eu sei que nesse momento é difícil, mas você vai conseguir, tá? Você vai, através de autodisciplina, né, você vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva. Então, como é que você vai fazer isso, né? A primeira coisa que você tem que pensar, quando você percebe que já está saindo ali do seu normal emocionalmente, você precisa pensar na seguinte pergunta: a minha reação vai me afastar do meu objetivo? E é nesse momento que você traz racionalidade para a situação. Ora, se a minha reação me afasta do meu objetivo, eu tenho que ter uma reação diferente. Então, isso vai te trazer um autocontrole que você nem imagina. Agora, não tem jeito, né? Para o foco funcionar, você precisa ter um objetivo claro e bem definido para aquela interação que você vai ter. O segundo passo é a empatia. Olha, o que você tem que entender é que ninguém quer prejudicar a empresa de propósito, talvez raras exceções, mas isso é muito raro que alguém queira prejudicar a empresa de propósito. Então, a intenção das pessoas é sempre boa em relação à empresa. Então, eles querem convencer, eles querem fazer as pessoas seguirem por um caminho que eles acham que é melhor para a empresa, né? Quando você entende isso, toda vez que há um conflito, ao invés de se descontrolar emocionalmente, a tendência é você parar para pensar: bom, eu quero melhor para a empresa nessa situação, essa outra pessoa também. Então faz sentido a gente ter ações alinhadas, porque se todo mundo quer a mesma coisa, as ações deveriam estar alinhadas, por alguma razão não está. Então você vai pensar: o que será que ela está pensando que está em conflito com o que eu estou pensando? E você tem que entender que as pessoas têm pontos de vista diferentes sobre as mesmas situações. Enxergar o ponto de vista da pessoa, que é diferente do seu, vai te ajudar a convergir, né? Ou você vai ganhar poder de persuasão para convencer a pessoa que o seu ponto de vista é mais eficaz, né? Ou até pode chegar ao caso de você ajustar o seu ponto de vista, porque você entendeu e tem uma certa razão naquilo que a pessoa está falando. Então, de repente, você vai ajustar o seu ponto de vista e ajustar a tua proposta. Então, percebe como isso vai te trazer muito mais resultado que um conflito negativo pela falta de controle emocional? O terceiro passo é você não levar para o pessoal. E isso é muito comum na nossa cultura, né? Você entende que qualquer discordância com o seu ponto de vista é um ataque pessoal. E se você considerar tudo um ataque pessoal, dificilmente você vai ser promovido. Na verdade, você vai ganhar um rótulo da pessoa que é cheia de mimimi. Essa é a verdade, porque você considera tudo um ataque pessoal e aí não vai ser promovida, não vai conseguir o aumento de salário de 40% que você está atrás. Você tem que entender o seguinte: nem tudo na empresa gira ao seu redor. As pessoas, e você é assim também, todo mundo quer defender o seu lado sempre, isso é natural. Então, é até uma programação mental que a gente tem de autopreservação, né? Se não fosse isso, a raça humana já estaria extinta há muito tempo. Então, ao invés de levar tudo para o pessoal, procure entender por que a pessoa está apresentando aquela reação. Bom, mas e se for pessoal mesmo? Bom, pode acontecer, não resta dúvida. Mas aí
a primeira coisa que você tem que ter é proximidade com as pessoas ao seu redor. Ou seja, dentro da empresa o relacionamento é fundamental. E é essa proximidade que vai fazer você perceber o quanto se trata de um ataque pessoal ou não. Então a melhor coisa a fazer nesse caso é conversar com a pessoa diretamente, aqui no 1 a 1 mesmo, né? Mas com muito controle emocional, né? Senão vira briga. Então, a ideia não é você confrontar a pessoa, em se entender as razões da discordância. Então você tem que ir para a conversa desarmado, né? Eu já vi, por exemplo, isso acontecer, porque a pessoa sentiu que eu deveria ter conversado com ela antes de apresentar uma determinada ideia. Ela sentiu que eu estava passando por cima dela, e aí ela se torna reativa. E não era nada disso, mas não importa, né, se era ou não, era como ela estava se sentindo. Então, quando você conversa com ela, você entende isso, você consegue resolver a questão. No meu caso, eu pedi desculpa e passei a estar mais alinhado com ela antes de apresentar as coisas, e a coisa fluiu bem. Pode ser também que a pessoa tenha se ofendido com alguma coisa que você fez ou disse e você nem percebeu. Então, essa proximidade, esse relacionamento é que vai te permitir tomar as ações para resolver o problema, né? O desequilíbrio emocional só vai piorar, né? Então, sim, se você considerar tudo como um ataque pessoal, vai ficar impossível resolver, né? Não tem jeito. O quarto passo é o autoconhecimento, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que as emoções são como uma montanha. Você vai subindo, 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 chega no topo. E aí, quando começa a descer, aí você não consegue parar mais. É um caminhão descendo a ladeira sem freio. E a nossa emoção funciona exatamente assim. Você vai subindo, 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 é aquele negócio que você vai acumulando, acumulando, até que chega um ponto, que é o seu gatilho emocional, onde você já não segura mais. A partir daí, não é mais o seu lado racional que está no comando aí do que você está fazendo, é o seu lado emocional. E aí, se o seu lado emocional tá dominando, não tem jeito, você não vai conseguir segurar mesmo, e é aquela coisa que depois você vai falar assim, puxa, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso. Então aí já foi, aí já não tem mais jeito. Então o que você precisa fazer é evitar chegar no topo dessa montanha, disparar o seu gatilho emocional. E isso é uma questão de autoconhecimento. Você tem que saber quais são os gatilhos que te desestabilizam, né? Que desestabilizam as suas emoções e acabam produzindo respostas negativas que muitas vezes você se arrepende depois. Quando você perceber que esse gatilho está chegando, aí você consegue mudar a situação. Você pode, por exemplo, pedir uma pausa, sair para tomar uma água, ir no banheiro, levantar para pegar um café. Então, alguns segundos já são suficientes para você acalmar um pouco e retomar a racionalidade nessa hora, né? Outras técnicas de autoconhecimento também vão te ajudar nesse sentido, né? A respiração, meditação, mindfulness. Mas aí o que você tem que fazer é, com o seu autoconhecimento, identificar qual que é a melhor técnica para você, tá? E o quinto e último passo é a preparação. Quando você sabe de antemão que vai enfrentar uma situação estressante, você já tem que pensar na reação que você quer ter em relação aos possíveis cenários, né? E a ideia não é ficar ansioso, mas se antecipar para facilitar uma resposta que não seja emocional. Então você já sabe, o fulano ele é assim, então ele vai dizer isso. Então eu vou reagir dessa forma. Se você já prevê o que pode te desestabilizar emocionalmente, não faz sentido aquilo acontecer, né? Porque você já está esperando. Então você já toma as ações preventivas, né? Então quando eu falar isso, eu sei que o fulano vai ser contra. Então alinha com o fulano antes de apresentar. Porque preparação é tudo. Já o Benjamin Franklin já falava, falhar em preparar é preparar para falhar, não tem jeito. E olha o seguinte, aplique esses 5 passos que eu garanto que você vai ter muito mais autodomínio emocional. Por mais desafiador que isso seja para você hoje. E esse autodomínio emocional é o que de fato vai fazer você ser promovido e você conquistar o aumento de salário de 40%, que eu sei que você quer tanto e precisa tanto. Então vai por esse caminho que não tem erro. E me faz o seguinte, você conhece alguém que precisa de mais autodomínio emocional na empresa? Então, compartilha esse post, manda para ele.